os meios de comunicação, né, praticamente tratam isso como uma questão marginal, e o próprio parlamento, a meu modo de ver, que teria que ter um papel muito mais atuante em relação a esses equívocos, erros que estão sendo cometidos no âmbito de uma instituição tão importante como é o Banco Central. Esses dados econômicos foram muito usados durante as eleições, né, professor? Principalmente essa questão do Banco Central, né? Só que parece que as coisas estão um pouco maquiadas, né? Daí eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é essa questão, esse erro que o Bolsonaro não, o Banco Central diz ter tido aí no fluxo cambial. Bom dia, obrigado por estar com a gente, professor. Bom dia, eu que agradeço, Plínio, essa oportunidade do diálogo, logo de manhã cedo, nessa segunda-feira, que abre uma semana, que encerra o primeiro mês do mandato do presidente Lula e abre um segundo mês de grande expectativa. Bom, de fato, o que nós estamos observando agora que se tem maior conhecimento a respeito da situação da administração pública federal é justamente os sinais graves de uma espécie de sucateamento das instituições, e eu colocaria o Banco Central, mesmo sendo considerado independente já desde 2021, é uma instituição que não, na verdade, conseguiu manter os seus quadros, e isso, obviamente, tem implicações do ponto de vista da quantidade de atividades que o próprio Banco Central vem tendo em relação à questão da digitalização, por exemplo. O Pix foi introduzido, né? Nós estamos diante já de uma transição para o real digital. Bem, várias funções, e isso vem sendo feito mediante a redução do número de servidores, por exemplo. Não apenas no Banco Central, mas já que nós estamos falando do Banco Central, o Banco Central, de certa maneira, ele incumbiria ter cerca de 6.500 servidores e tem atualmente 3.500 servidores, né? Ou seja, tem um 46% de déficit do ponto de vista de seus servidores. Agora, isso eu não sei se é possível explicar as razões pelas quais a contabilidade do Banco Central, depois de um longo tempo, vinha se apresentando, digamos assim, com números falsos, equivocados, e que gerou justamente uma interpretação ao longo do ano 2020 que a economia brasileira estava numa situação muito favorável, pois havia ingresso de recursos externos superiores à saída, né? Embora isso me parecia estranho na medida em que no mesmo período havia uma redução das reservas externas. Estranho, porque se está entrando mais recurso que saindo, por que as reservas externas estavam reduzindo de dimensão, né? Então agora terminou sendo revelado que se tratava justamente de maquiagem das informações. Encontrou-se lá uma razão de que parte das importações que estavam sendo feitas não eram contabilizadas no sistema, e agora, ao fazer novamente a checagem, se percebeu justamente esse equívoco, e que o Brasil, ao invés de receber mais recursos do que saíam, apresentou o resultado inverso, ou seja, saíram mais recursos do que ingressaram, obviamente indicando já um quadro mais geral que o país vem registrando há mais tempo, não é, que tem sido justamente a própria saída de empresas do Brasil. Quando a gente olha, por exemplo, uma delas, que é a Ford, não é única, não é? Empresas que estavam aqui saíram, quer dizer, o país passa por um processo de desinvestimento, e obviamente isso tem a ver com a posição que o Brasil vem ocupando no mundo, em que ganha maior expressão, basicamente, as atividades voltadas para o mercado externo, para a exportação, especialmente produtos mais primários, de menor valor agregado, e houve um processo inegável de enfraquecimento do mercado interno, né? Então, essa contabilidade, eu acho que ela é problemática, ela precisa ser mais transparente. É estranho, inclusive, por ser o Banco Central uma instituição independente, né, que ele não venha a público, que o próprio parlamento não chame atenção para o fato de que é uma instituição que hoje independe da decisão popular. Ela não está mais sob a responsabilidade de responder, por exemplo, ao Poder Executivo. O presidente não tem mais a responsabilidade sobre as ações que a diretoria independente atua.
E desde que o Banco Central tornou-se independente, por exemplo, ele não consegue cumprir a meta de inflação que ele mesmo estabelece. Tá certo? Isso imagina numa empresa privada, tá certo, se a diretoria, o CEO dessa empresa estabelecesse metas que não cumprisse. Ele continuaria a exercer o mesmo quadro, a mesma função, ou seria questionado, ou seria substituído, não é? Tem essa questão da contabilidade, ou seja, vão se juntando uma série de informações que colocam em dúvida e questionam justamente o que pode ser como atribuição de uma instituição independente como é o Banco Central, que de certa maneira poderia ser melhor avaliado se isso é tarefa adequada ou não, tendo em vista os equívocos e os erros que não são questionados praticamente, os meios de comunicação, né, praticamente tratam isso como uma questão marginal, e o próprio parlamento, a meu modo de ver, que teria que ter um papel muito mais atuante em relação a esses equívocos, erros que estão sendo cometidos no âmbito de uma instituição tão importante como é o Banco Central. O professor, isso é interessante, porque assim, pouco se falou nisso, né? Quando o Lula, lá no começo, começou a anunciar as medidas sociais, a reativação de projetos sociais, projetos que são importantes, que foram abandonados ao longo dos 4 anos, Minha Casa Minha Vida, a própria Farmácia Popular, houve uma grita no mercado, né? O mercado estava lá, começou, não, porque não pode. Quando falar no nome do mercadante, então, para o BNDES, foi um horror. Agora, assim, diante de um quadro desse, que impacta diretamente no quadro de confiabilidade do país, né? Como é que um investidor vai procurar um país que faz uma maquiagem dos dados de fluxo cambial, que é uma coisa primária, né? E como é que isso reflete diretamente na imagem do Brasil e como é que o senhor vê, né, diante dessa ofensiva? O Lula tem feito uma ofensiva internacional, inclusive, né, professor, para ver se reverte esse quadro, porque parece que, assim, existe uma certa desconfiança do mercado, mas o que a gente tem visto, assim, é que nos 4 anos eles fizeram o que quiseram com o Paulo Guedes lá, né? Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que isso impacta diretamente na imagem do país, como é que isso está sendo revertido, né? Como você vê essa reversão. E aqui, vou emendar com o André Brum da Silva, perguntando se o Banco Central fez contabilidade criativa nesse caso. Bom, talvez seja interessante recuperar, não é, que com a interrupção do governo da presidenta Dilma, né, passou a ter uma centralidade, um diagnóstico apresentado pela uma ponte para o futuro, né, que os problemas do Brasil se resumiam basicamente ao Estado brasileiro. Né? Então, o forte ataque ao Estado brasileiro responderia, digamos assim, como solução aos problemas que o Brasil vinha apresentando. Né? Bom, com isso, o que nós assistimos durante esse período mais longo de 2 presidentes que ocuparam esta função, foi justamente o esvaziamento do Estado, o sucateamento do Estado, né? E isso se revela, eu diria assim, hoje nós estamos próximos de uma espécie de apagão estatístico, porque quando nós vamos olhar instituições de várias áreas, o INCRA, por exemplo, né, uma instituição que foi degradada, tem um déficit de servidores enorme, gente que foi se aposentando, não é? E não houve, ao longo desses 2 mandatos, concurso público, valorização do servidor público. Na verdade, sempre foi um ataque, né, quando não chamando de vagabundo, de preguiçosos, os servidores públicos, não é, resistiram, mas esse é um problema sério que o país está começando a ter informações que a gente não sabe o quanto são verdadeiras, não é? Nós poderíamos falar também do CNB Rio, né, que é uma instituição de fiscalização ambiental, né, uma instituição que tem cerca de 61% de déficit no seu quadro de pessoal, né? Estamos assistindo também, preocupados, o que está acontecendo em relação ao censo demográfico, não é? Que já é praticamente uma novela desde 2019 e 2020 em relação à necessidade de realizar o censo do Brasil e foi postergado para 2022, como sabemos, mas os recursos foram insuficientes, houve alteração, redução do questionário, quer dizer, o Brasil, na verdade, está tendo
um problema de apagão de informações, né? Mesmo uma instituição independente como o Banco Central oferece informações que a gente fica questionando até que ponto elas são verdadeiras. Então, essa instabilidade, digamos assim, que nós não tínhamos já faz muito tempo, não é? Havia uma grande crença nas informações produzidas pelo Estado, se adiciona, inclusive, talvez falemos na sequência, a própria escuridão de dados do setor privado, como o caso da Americanas, entre outros, né? E que são apuradas por instituições privadas, que têm a capacidade, a necessidade de fazer auditoria e, de certa maneira, permitiram vazamento de informações equivocadas que falseiam e tornam mais difícil qualquer decisão do ponto de vista do investimento, e os resultados são negativos do ponto de vista de um país que necessita voltar a crescer e necessita de investimentos públicos, é claro, mas também de investimentos privados nacionais e estrangeiros, né? A dúvida que paira, evidentemente, precisa ser restabelecida, eu diria assim, com uma atuação muito forte do governo do presidente Lula, que está atento, não é? Eu entendo que a própria equipe de transição do governo passado para esse gerou um conjunto de informações e dados, né, de avaliação da administração pública, que oferece, digamos assim, caminhos bastante consistentes para que se possa recuperar a importância dessas informações e superar os problemas que nós temos hoje.